Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Verdão na Copa Libertadores Sub-20. Agora finalizou a primeira fase e o Palmeiras finalizou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, campanha perfeita dos comandados do Lucas Andrade, inclusive também no número de gols marcados e na defesa, né? Porque o Palmeiras marcou 12 gols nessa primeira fase, um ataque com média de 4 gols por partida. Ganhamos do Blooming na estreia por 6-0, depois ganhamos do Cerro por 3-0 e aí o assunto do vídeo de hoje vai ser a grande vitória para cima do Del Valle do Equador também por 3-0. E na defesa, simplesmente baliza 0. O Palmeiras não tomou gol em nenhum dos 3 jogos disputados até aqui. Aliás, se a gente pegar nos últimos anos, essa foi uma das melhores campanhas de um time na primeira fase da Copa Libertadores Sub-20, né? Então 100% de aproveitamento. Lá em 2022, por exemplo, o Del Valle, por coincidência, o Del Valle, que foi o nosso adversário no último domingo, também tinha conseguido 100% de aproveitamento, ou seja, 9 pontos em 3 jogos disputados. Tinham marcado na ocasião, né, os equatorianos marcaram 13 gols e levaram 1. Então, ou seja, 12 gols de saldo, mesmo saldo do Palmeiras, né? Só que no caso do Verdão foram 12 marcados e nenhum sofrido. Então, uma campanha bem próxima ali do que havia sido o recorde até então, né? Esse 100% de aproveitamento com um saldo tão alto assim. Então, os comandados do Lucas Andrade, por enquanto, fazem história na competição sul-americana. Agora, claro, é dar continuidade, afinal de contas, agora começa uma nova competição, né? Uma competição agora mata-mata, perdeu, cai fora, é um jogo único na semifinal, a começar pela semifinal. Aliás, os jogos da semi serão realizados na quinta-feira agora, falta a Conmebol definir apenas o horário, a gente vai informando para vocês lá no nosso Instagram, @verdão.info. E o adversário? Qual que vai ser o adversário do Verdão? O Belgrano da Argentina, tá? Que foi o líder do grupo B, o Verdão foi o líder do grupo C, e aí o Flamengo, que foi o líder do grupo A, vai enfrentar o melhor segundo colocado, que no caso foi o Danúbio do Uruguai. E aí você pode perguntar, pô, mas o Palmeiras foi o dono da melhor campanha na primeira fase, por que que não é o Verdão quem vai enfrentar o melhor segundo, que teoricamente seria o pior dentre os classificados? Porque isso já estava pré-estabelecido no regulamento. Então, o líder do grupo A iria enfrentar o melhor segundo na semi e o líder do grupo B iria enfrentar o líder do grupo C. Segundo o pessoal da transmissão lá do canal Gold, que foi onde eu assisti o jogo entre Palmeiras e Del Valle aqui no YouTube, é um privilégio que eles dão para o atual campeão da competição, no caso o Flamengo, né, que foi campeão em 2024. Para eles são cabeças de chave do grupo A, e aí eles têm o privilégio aí de pegar o melhor segundo na semi, tá? E aí, por curiosidade, o melhor segundo foi exatamente o do grupo do Flamengo. O Danúbio do Uruguai fez 6 pontos, já enfrentaram os cariocas na primeira fase e o Flamengo acabou vencendo por 3-1, mas agora é outro jogo. Agora, tá pintando, né? Uma final brasileira entre Palmeiras e Flamengo. Vamos aguardar. Bom, como a gente sempre faz aqui, vamos trazer as informações dos autores dos gols da partida contra o Del Valle. A começar por ele, Sorriso, para mim, o melhor jogador em campo, autor de 2 dos 3 gols do Palmeiras, mas a partida dele não se restringiu aos 2 gols marcados, não. Foi o jogador que mais partiu para cima dos defensores adversários, jogador que mais finalizou, seja no alvo ou não, mas enfim, foi o jogador que mais tentou, poderia ter feito tranquilamente um hat-trick na partida. Foi muito bem o nosso camisa 17, que aliás já tinha marcado um gol na Copinha de Janeiro, agora marca mais 2 gols na Copa Libertadores Sub-20, totalizando no momento 3 bolas na rede em 2025. E quem também marcou contra os equatorianos foi o Heitor, uma das gratas surpresas do Verdão nessa primeira fase da Copa Libertadores Sub-20. Ele que até o ano passado tinha a idade sub-17 e fez sua estreia pelo Sub-20 Alviverde exatamente agora na competição sul-americana. Logo na estreia dele, ele participou dos 2 últimos gols do Riquelme, na goleada diante do Blooming por 6-0. Em um deles ele fez o corta-luz, em outro deu assistência e agora na partida contra o Del Valle ele sofre um pênalti esse que infelizmente o Wagner acabou desperdiçando e marca o seu primeiro gol vestindo a camisa do Sub-20 do Palmeiras. Bom, vamos lá então com a escalação do técnico Lucas Andrade para a partida contra o Del Valle. Antes, só lembrar de uma coisinha aqui, né? O Verdão já entrou em campo classificado e já sabendo do seu adversário na semi. Então assim, o resultado diante dos equatorianos não ia mudar em nada em termos de classificação, em termos até de um possível adversário, um possível novo adversário na semifinal, não ia mudar em absolutamente nada. Então, claro, o técnico Lucas Andrade fez o certo, rodou um pouco o elenco, até para descansar alguns titulares, enfim, e também para dar rodagem a alguns outros atletas. Inclusive ele promoveu uma estreia, hein? O Cauã Lira começou jogando, ele não tinha jogado nem na primeira nem na segunda rodada ainda, nem mesmo entrando ao longo da partida, né? Então fez sua estreia mesmo o Cauã Lira
com a camisa alviverde, ele que chegou do Criciúma recentemente, foi um dos grandes destaques da Copinha. Bom, apenas 3 jogadores considerados titulares iniciaram a partida contra o Del Valle, o goleiro Aranha e os defensores Diogo e Robson Jacaré. Então a formação ficou da seguinte maneira: o Aranha, claro, na meta atuando como camisa 1, na lateral direita a primeira grande novidade, Antônio Marcos, hein? Antônio Marcos, que é atacante de origem, atuando como lateral direito e atuando muito bem, por sinal. Pode ser um novo Ednei do técnico Lucas Andrade, né? Um atacante que pode jogar de ala ou até de lateral direito mesmo. Vamos lá para outra lateral, o Diogo, que é zagueiro de origem, atuou como lateral esquerdo, é um dos poucos canhotos ali do sistema defensivo. E aí na zaga tivemos a presença do Robson Jacaré, como eu já informei, ao lado do Thiago, tá? Essas improvisações, né, muito se deve também à questão do regulamento da Conmebol, né? Permitem só 20 atletas inscritos para essa Libertadores Sub-20. Vamos lá para o meio-campo, onde tivemos mais uma improvisação, mas na verdade é um atleta que vem atuando cada vez mais e cada vez melhor como uma espécie de volante, seja primeiro ou segundo volante. João Paulo tinha entrado nas 2 primeiras rodadas já durante o segundo tempo, atuando exatamente nessa função, mas dessa vez contra o Del Valle ele pareceu ter até mais liberdade, apareceu sempre mais na frente, como um segundo, até terceiro homem de meio campo. Então ele fez a volância ao lado do Gabriel Azevedo, atleta nascido em El Salvador. Lá na frente tivemos a presença aí de um quarteto, né? Cauã Lira e Agner atuaram mais no meio e à frente Sorriso, sempre aberto pela esquerda, juntamente do Heitor lá no ataque. Bom, antes da bola rolar, tivemos um manifesto antirracista promovido pelas 2 equipes. Não precisamos nem lembrar aqui o que aconteceu no último jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, principalmente nas cenas envolvendo o atacante Luigi. E falando em Luigi, vocês viram na última imagem que eu coloquei aí os atletas considerados titulares do Verdão no banco de reservas. Então, além de Luigi, tivemos Figueiredo, Arthur, Gilberto, Riquelme e companhia como opções no banco de reservas. Claro que muitos deles entraram no segundo tempo. Bom, o Verdão não perdeu muito tempo não, com a bola rolando, abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. O Aranha quem dá esse chutão pra frente aí, ó, e o zagueiro do Del Valle vai muito mal, né? Porque além de afastar mal a bola, ele dá uma liberdade, um espaço incrível pro Sorriso ali, né? Aí o camisa 17 do Palmeiras consegue levar a bola pro meio e colocar no canto. O goleiro pareceu que não foi tão bem na bola assim também, né? Na verdade nem foi na bola, arriscou o golpe de vista ali, a bola acabou morrendo dentro do gol. Esse foi apenas o primeiro gol do Sorriso na partida, ele viria a marcar mais um no segundo tempo, como eu falei agora há pouco, para mim, melhor jogador em campo, o nosso camisa 17. Bom, e aí o Verdão perdeu a chance de ampliar o marcador minutos depois, porque o Heitor acaba sofrendo pênalti, mas na cobrança tivemos o Agner posicionado ali, ele acaba parando no goleiro adversário, o goleiro Peralta faz a defesa na cobrança do Agner, nosso camisa 20, ele que pega muito bem na bola, até vou trazer um lance de falta que ele levou perigo no primeiro tempo, mas na penalidade em si, ele acabou não pegando em cheio na bola e facilitou a vida do goleiro adversário. Bom, mas o Palmeiras conseguiu ampliar ainda no primeiro tempo e foi com o gol dele, Heitor. Quem desvia a bola no meio ali, ó, foi o Cauã Lira. Então assistência para o Cauã Lira em sua estreia com a camisa do Palmeiras e primeiro gol do Heitor, representando as cores do Sub-20 do Palmeiras. Lembrando mais uma vez que no ano passado ele ainda fazia parte do time Sub-17 do Palestra, tá? Então Heitor jogou muito bem, sofreu pênalti, fez esse gol aí, mais uma grande revelação das nossas categorias de base. Parabéns para o Cauã Lira também pela participação nesse gol, estreando bem com a camisa do Palmeiras. Aliás, ó, deixa eu trazer já mais uma finalização do Cauã Lira no primeiro tempo. Quero o comentário de vocês aqui, ó. Gostaram da estreia do Cauã Lira? Promete muito, né? Porque foi um dos principais jogadores da Copinha, já tinha jogado muito pelo Criciúma na temporada 2024, tentou essa finalização que eu mostrei agora há pouco ainda no primeiro tempo. Claro, não levou perigo, mas ele participou diretamente do gol do Heitor. E como prometido, ó, deixa eu trazer a cobrança de falta do Agner, que essa sim levou muito perigo ao goleiro Peralta. Na verdade, o camisa 1 da equipe do Del Valle conseguiu mandar para escanteio. Ele toca nessa bola, senão seria gol do Agner, ele que pega muito bem na bola. Bom, e mesmo com o 2-0 no placar, o Palmeiras não baixou a guarda para o segundo tempo não, pelo contrário, foi para cima, jogadores que acabaram ganhando suas chances como titulares, claro, querendo mostrar serviço, e aí principalmente Heitor e Sorriso, que foram muito bem, já falei sobre eles no primeiro tempo, mas seguiram dando trabalho
para a defesa adversária na segunda etapa. Daqui a pouco eu vou trazer duas boas finalizações dos nossos dois atacantes, mas como a gente quase sempre fala do sistema ofensivo, né, porque são os que mais aparecem, vale ressaltar também os atletas do sistema defensivo, o Antônio Marcos fazendo sua primeira partida como lateral direito e se saindo muito bem. No meio, João Paulo fazendo uma função de primeiro ou até segundo volante, às vezes impecável também. Na zaga, uma ótima dupla, Thiago e o Robson. O Robson foi capitão do time, se arriscou ao ataque algumas vezes, enfim, todo mundo que entrou e tentou, claro, causar uma boa impressão para o técnico Lucas Andrade para ganhar mais minutos no mata-mata, maioria deles muito, muito bem. E aí vamos trazer as duas chances que eu citei agora há pouco, né? E por sinal, o João Paulo inicia nessa jogada aí, ó. É ele quem toca para o Sorriso tenta buscar o ângulo, quase que o nosso camisa 17 marca um golaço, seria o segundo dele no jogo. Vale lembrar que daqui a pouco ele faria sim o seu segundo. A gente vai trazer em imagens daqui a pouquinho. E também tivemos a chance do Heitor, dessa vez um passe do Wagner, e aí o Heitor bate de perna esquerda, bate para fora. Foram duas boas chances do Verdão no começo do segundo tempo. Bom, e aí começaram as mexidas, né? O técnico Lucas Andrade passou a chamar alguns jogadores considerados titulares que estavam no banco de reservas, e os primeiros que entraram em campo foram Arthur e Riquelme Felipe. Riquelme entrou no lugar do Heitor, até aí beleza, né? Um atacante por outro, e o Arthur entrou no lugar do volante, agora João Paulo. Então, o Arthur, claro, foi jogar na lateral esquerda, o Diogo, que estava na lateral, foi jogar na zaga, e o Robson, que estava na zaga, foi jogar no meio. E aí, minutos depois, mais dois titularíssimos dessa equipe. Por exemplo, o Gilberto entrou ao lado do Figueiredo. Então, dois baita jogadores, né, que dispensam apresentações. Saíram os dois atletas de meio ali. Então, Cauã Lira e o Wagner acabaram deixando o campo, né? E o Gilberto, claro, entrou para atuar na lateral direita. Com isso, o Antônio Marcos pôde fazer sua função, que ele acaba, sei lá, saindo melhor a princípio, né? Claro que ele pode se tornar um grande lateral direito, mas o Antônio Marcos foi atuar na sua função de origem mais à frente. E no meio, Figueiredo entrando, portanto, né, um camisa 10 por outro, basicamente ali, que foi a saída do Wagner. E, cara, o Figueiredo já entrou e entrou muito bem. Olha o passe que ele deu minutos depois de entrar, ó, pro Riquelme Felipe, e o Riquelme reclamou de um possível pênalti ali. Quero o comentário de vocês aí, ó. Foi um lance no mínimo duvidoso. Destaque pro passe aí do Figueiredo entre linhas. Riquelme faria mais um gol na competição ali. Bom, e ainda deu tempo do Luigi entrar em campo, né, no lugar do Robson Jacaré, que estava jogando como volante, né? Então, tivemos mais uma peça ofensiva na reta final do jogo. Com isso, o Figueiredo deu uns passinhos para trás ali, foi atuar na volância ao lado do Gabriel Azevedo, nem mudou assim tanta coisa, já estava na reta final, faltava 10 minutinhos ali para acabar o jogo, mas claro que deu tempo do Palmeiras marcar o seu terceiro gol após um bate-rebate na área ali, participação do Figueiredo, do Luigi, a bola acaba sobrando para quem? Para o Sorriso, encheu o pé para marcar o seu terceiro gol na temporada, um gol na Copinha, seu segundo agora na Copa Libertadores Sub-20, como eu falei algumas vezes ao longo do vídeo, para mim, o melhor jogador em campo. E aí eu quero o comentário de vocês aqui, né, se vocês gostaram realmente da atuação do Sorriso e qual outro jogador, qual companheiro do Sorriso vocês destacariam, comenta aqui. Como eu já destaquei também aqui o sistema defensivo do Palmeiras, até por conta da baliza zero na primeira fase, a gente tem que destacar também o Aranha, né? Que foi uma das grandes novidades na lista do Verdão para a Liberta Sub-20. Ele fez 3 jogos muito seguros, inclusive fazendo essa bela defesa no chute do atacante Vasquez, chute cruzado de perna esquerda, e o Aranha garantindo mais uma vez, pela terceira partida consecutiva, a baliza zero. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que na quinta-feira tem a semifinal da Copa Libertadores Sub-20, Belgrano e Palmeiras, Danúbio e Flamengo. A gente aguarda só a Conmebol detalhar os horários dessas partidas. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito, muito importante para nós. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.